Já pensou em descobrir que seu marido e sua própria irmã têm um filho juntos? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo, na sala da minha própria casa, enquanto meus filhos dormiam no quarto ao lado. Olá, meus queridos. Eu sou Alice, tenho 90 anos hoje, e estou aqui para compartilhar com vocês uma história que guardei por muito tempo. Antes de começar, gostaria de pedir que vocês curtam este vídeo, se inscrevam no canal e comentem de onde estão assistindo. Sua participação é muito importante para mim. Vamos lá? Era 1965, eu tinha 30 anos e acreditava ter uma vida perfeita. Nasci em 1935, numa pequena cidade do interior, onde todos se conheciam. Minha família era respeitada, meu pai era professor e minha mãe, dona de casa. Cresci ouvindo que uma boa moça deveria se casar cedo, ter filhos e cuidar do lar. E foi exatamente isso que fiz. Em 1958, aos 23 anos, me casei com Carlos. Ele era um rapaz bonito, trabalhador, de família tradicional. Todo mundo dizia que tínhamos tudo para ser felizes. Logo tivemos 2 filhos. Pedro nasceu em 1960 e Marina em 1962. Nós morávamos numa casa boa que pertencia à família dele. Carlos tinha uma loja na cidade, vendia de tudo um pouco. Tecidos, utensílios domésticos, ferramentas. O negócio ia bem. Éramos respeitados na cidade. Minha mãe adoeceu em 1962. Ela teve um derrame que a deixou com dificuldades para andar e falar. Mesmo assim, mantinha aquela força de espírito que sempre admirei. Meu pai cuidava dela com todo carinho, mas eu ia visitá-los 3 vezes por semana, sempre levando as crianças. Era uma rotina sagrada. Às segundas, quartas e sextas, depois que deixava as crianças na escola, passava na casa deles, ajudava a dar banho na minha mãe, a trocar suas roupas, fazia um almoço diferente. Depois, buscava as crianças na escola e voltava para casa. Foi em 1963 que minha irmã Marília entrou de vez na nossa história. Marília era 5 anos mais nova que eu. Tinha acabado de completar 25 anos. Ela sempre foi muito diferente de mim. Eu era a certinha, a responsável, enquanto ela sempre foi mais ousada, sonhadora. Marília tinha ido para a capital tentar a vida. Queria ser independente, trabalhar fora, coisas que naquela época não eram bem vistas para uma moça de família. Mas acabou perdendo o emprego e voltou para nossa cidade sem ter onde ficar. Foi quando ofereci nossa casa. Fique conosco até se estabilizar, disse eu, sem imaginar o que estava por vir. Carlos, sempre tão generoso, ou assim eu pensava, concordou prontamente. Sua irmã é bem-vinda pelo tempo que precisar, ele disse. E eu me lembro de ter sentido tanto orgulho do marido compreensivo que eu tinha. Marília se instalou no quarto de hóspedes. No começo, tudo parecia correr bem. Ela ajudava com as crianças, com a casa. Às vezes, acompanhava Carlos até a loja para ajudar com os clientes. Eu achava ótimo que eles se dessem bem. Que sorte a minha, pensava eu, ter um marido que se dá tão bem com minha família. Em 1964, Marília nos surpreendeu com uma notícia. Estava grávida. Segundo ela, tinha conhecido um homem na capital, algumas semanas antes de perder o emprego. Um romance rápido que resultou naquela gravidez. O suposto pai não queria assumir a responsabilidade, disse ela, entre lágrimas. Eu, sendo mais velha e me sentindo responsável por ela, ofereci todo o apoio. Você vai ficar aqui conosco, vamos criar essa criança juntos, eu disse. Carlos parecia um pouco hesitante no começo, mas logo entrou no espírito. É nossa família, vamos cuidar de todos, ele afirmou. Que generoso ele parecia aos meus olhos ingênuos. Antônio nasceu em outubro de 1964. Um menino lindo, saudável. Eu o amava como se fosse meu terceiro filho. Ajudava Marília a cuidar dele, a dar banho, a trocar fraldas. Quando ela precisava descansar, eu embalava o pequeno Antônio e cantava as mesmas canções de ninar que cantei para Pedro e Marina. A vida seguia seu curso. Eu, sempre ocupada com as crianças, a casa, as visitas à minha mãe doente. Carlos, cada vez mais envolvido com a loja, muitas vezes chegando tarde em casa. Marília, adaptando-se à maternidade. Havia momentos em que percebia olhares, gestos entre Carlos e Marília.
mas eu os ignorava. Talvez por ingenuidade, talvez por não querer enxergar o que estava diante dos meus olhos. Sempre acreditei que a confiança era a base de qualquer relacionamento, e eu confiava cegamente no meu marido e na minha irmã. Lembro-me de uma vez, encontrei Carlos no quarto de Antônio, tarde da noite. Ele estava curvado sobre o berço, observando o menino dormir. Quando perguntei o que fazia ali, ele respondeu: "Só checando se está tudo bem. Gosto de cuidar dele." Na época, achei aquilo uma demonstração de carinho, de responsabilidade. Como fui tola. Em junho de 1965, veio a revelação que mudaria minha vida para sempre. Era uma quinta-feira. Eu tinha saído para visitar uma amiga. Uma tempestade forte começou de repente, e decidi voltar para casa mais cedo. A eletricidade havia sido cortada pela tempestade. Entrei silenciosamente pela porta da cozinha para não assustar as crianças caso estivessem dormindo. A casa estava iluminada apenas por algumas velas. Ao passar pelo corredor que levava aos quartos, ouvi vozes vindas do quarto de Marília. A porta estava entreaberta, e por um impulso que não sei explicar, parei para escutar. "Não podemos continuar assim", era a voz de Carlos. "Precisamos encontrar uma maneira de ficarmos juntos, você, eu e nosso filho." Nosso filho? Meu coração parou. Gelei. Fiquei paralisada ali, no corredor escuro. "Mas e Alice?" A voz de Marília soava preocupada. "Ela é minha irmã. Tem sido tão boa para mim, para nós." "Eu sei", respondeu Carlos. "Mas não podemos viver nessa mentira para sempre. Antônio é meu filho, e um dia ele vai perguntar sobre o pai." Naquele momento, o mundo desabou. Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Meu marido e minha irmã. Antônio era filho deles. Todas as peças se encaixavam. As chegadas tardias de Carlos, os olhares, a facilidade com que ele aceitou a gravidez misteriosa de Marília, o carinho especial por Antônio. Não me lembro como consegui me afastar daquela porta sem fazer barulho. Saí de casa novamente, sob a chuva forte, e caminhei até a igreja. Sentei-me no último banco, encharcada, tremendo, não sei se de frio ou de choque. Permaneci ali por horas, tentando processar a traição dupla que havia descoberto. Naquela noite, quando finalmente voltei para casa, todos já estavam dormindo. Deitei-me ao lado de Carlos, o homem que eu amava e que havia me traído da pior maneira possível, e fingi dormir. Na verdade, passei a noite toda acordada, planejando o que faria. Durante uma semana inteira, mantive o segredo. Agia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Observava Carlos e Marília, notando agora todos os sinais que antes ignorava. Um toque de mãos aparentemente acidental. Um olhar prolongado demais. A semelhança entre Carlos e Antônio que eu nunca tinha percebido antes. O mesmo formato de olhos, o mesmo queixo. Durante essa semana, encontrei as provas. Procurei entre as coisas de Carlos e descobri cartas escondidas em um livro de contabilidade. Cartas de amor entre eles, falando sobre seu filho, sobre planos para o futuro. Li cada uma delas, sentindo meu coração se despedaçar ainda mais, se é que isso era possível. No domingo seguinte, tomei minha decisão. Como sempre, tínhamos o tradicional almoço de família. Meus pais vinham à nossa casa. Minha mãe, mesmo com sua saúde frágil, não perdia esses encontros. Os pais e irmãos de Carlos também estavam presentes. Era a ocasião perfeita. Depois que todos terminaram de comer, levantei-me. Minhas mãos tremiam, mas minha voz estava surpreendentemente firme quando pedi a atenção de todos. "Tenho um anúncio importante a fazer", comecei. O silêncio caiu sobre a mesa. Todos os olhos se voltaram para mim. "Descobri algo que precisa ser compartilhado com todos vocês." Então, calmamente, relatei o que havia descoberto. Descrevi a conversa que ouvi, mostrei as cartas que havia encontrado. Enquanto falava, observava os rostos ao redor da mesa. O choque, a incredulidade, o horror. Carlos ficou pálido. Tentou negar, claro. "Alice, você está inventando coisas. Isso é absurdo, eu nunca..." Mas antes que ele pudesse continuar, Marília, em lágrimas, o interrompeu.
Chega de mentiras, Carlos, ela disse com a voz embargada. Não podemos mais negar. Sim, é verdade. Ela se virou para mim e para os demais. Nós nos envolvemos. E Antônio é filho de Carlos. O caos se instalou. A mãe de Carlos desmaiou. Seu pai ficou vermelho de raiva, não sei se de Carlos ou de mim, por expor o filho daquela maneira. Minha mãe, de sua cadeira de rodas, segurou minha mão com força, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Sempre suspeitei, ela sussurrou para mim. Minha filha, seja forte. Em meio à confusão, mantive minha dignidade. Pedi que Carlos saísse de casa imediatamente. Você e minha irmã traíram não apenas a mim, eu disse, mas a estas crianças, a estas famílias e a Deus. Não há lugar para você nesta casa. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou pela cidade como fogo. Carlos e Marília, sentindo o peso do julgamento social, decidiram se mudar para uma cidade vizinha, levando o pequeno Antônio. A decisão de levar o menino foi um golpe adicional para mim, que havia me apegado a ele como se fosse meu próprio filho. Os pais de Carlos, envergonhados pelo escândalo e temendo pelos negócios da família, vieram me oferecer uma mesada em troca do meu silêncio. Queriam que eu dissesse que o desquite havia ocorrido por incompatibilidade, não por causa da traição. Recusei. Não posso ser comprada para proteger a reputação de quem destruiu minha família, respondi. Prefiro enfrentar a verdade com dignidade do que viver de mentiras confortáveis. E assim começou a fase mais difícil da minha vida. Uma mulher desquitada, nos anos 1960, carregava um estigma terrível. Fui forçada a deixar a casa onde morava, pois pertencia à família de Carlos. Mudei-me para um pequeno quarto nos fundos da casa da minha tia. As pessoas me evitavam nas ruas. As mulheres casadas me viam como uma ameaça. Os cochichos me seguiam por onde eu passava. O pior estava por vir. Carlos, usando sua influência na cidade e alegando que eu não tinha condições financeiras de criar as crianças adequadamente, conseguiu a guarda de Pedro e Marina. O juiz, amigo da família dele, nem hesitou em sua decisão. Eu tinha direito a visitas quinzenais, sempre supervisionadas por alguém da família dele. Perder meus filhos foi como morrer por dentro. Cada dia sem eles era uma agonia. As visitas quinzenais eram curtas, tensas, insuficientes. Eu voltava para meu quartinho e chorava até adormecer. Foi nesse momento mais escuro que conheci o Sr. Benedito, o farmacêutico local. Um senhor viúvo, sem filhos, respeitado por todos. Ele me ofereceu um emprego como balconista em sua farmácia, quando ninguém mais queria me contratar. Preciso de alguém confiável, ele disse simplesmente, ignorando os olhares reprovadores dos clientes quando me viam ali. O Sr. Benedito tornou-se não apenas meu patrão, mas meu amigo, meu mentor. Ele me ensinou sobre plantas medicinais, sobre como preparar remédios caseiros, sobre a arte de ouvir e aconselhar quem buscava ajuda. Meu pai era herborista, contou-me certa vez. Conhecia cada planta dessas montanhas e o que cada uma podia curar. Ele me ensinou tudo antes de partir. Eu absorvia cada palavra, cada ensinamento. Nos momentos em que a farmácia estava vazia, ele compartilhava comigo os segredos das ervas, as combinações, as dosagens. Logo, comecei a ajudá-lo a preparar alguns dos remédios mais simples. Benedito não tinha família. Seu único irmão havia falecido anos antes sem deixar filhos, e ele havia perdido contato com primos distantes. Às vezes, a vida tira de nós o que mais amamos, disse-me ele um dia. Mas depois nos dá uma chance de encontrar um novo propósito. Aos poucos, minha vida começou a se transformar. O trabalho na farmácia me dava não apenas sustento, mas um senso de propósito. As pessoas começavam a me respeitar pelo meu conhecimento, não a me julgar pelo meu passado. Em 1968, o Sr. Benedito adoeceu gravemente. Durante sua doença, confessou-me sua preocupação sobre o destino da farmácia. Não tenho família para deixá-la, disse ele, e não quero que tudo que aprendi com meu pai se perca. Você tem sido como uma filha para mim nestes anos, Alice. Tenho o coração e as mãos certas para este trabalho.
Quando ele faleceu, alguns meses depois, descobri que havia me deixado a farmácia em seu testamento. Deixo minha farmácia, com todo o seu conteúdo e propriedade, a Alice Ribeiro, que tem sido minha fiel assistente e a filha que nunca tive. Espero que ela continue o trabalho de cuidar desta comunidade com o mesmo amor e dedicação que tentei oferecer. Foi um momento agridoce. A dor pela perda de meu mentor misturava-se com a gratidão pela oportunidade inesperada. Pela primeira vez desde o desquite, eu tinha um meio de sustento próprio, um teto, uma chance de reconstruir minha vida. A farmácia tornou-se meu refúgio e minha redenção. Muitos duvidaram que eu conseguiria mantê-la funcionando. Alguns homens apareceram oferecendo comprar o estabelecimento antes que falisse nas mãos de uma mulher. Recusei todas as ofertas. Lentamente, comecei a fazer pequenas mudanças. Ampliei a seção de ervas medicinais, incorporando receitas que havia aprendido com minha avó. Preparava pomadas cicatrizantes, xaropes para tosse, chás digestivos. Logo, meus preparados ganharam fama na região. Em 1969, recebi uma notícia que me surpreendeu. Carlos havia abandonado Marília por outra mulher, deixando-a sozinha com Antônio, agora com 5 anos. Sem ter para onde ir, minha irmã voltou para a casa de nossos pais. A cidade, que antes me julgara, agora tinha um novo alvo para suas línguas afiadas. Contra todas as expectativas, fui eu quem estendeu a mão a Marília. Não por perdão, a ferida era profunda demais, mas por uma mistura de compaixão cristã e, confesso, uma certa satisfação em vê-la precisando de mim. Ofereci-lhe um emprego na farmácia, limpando o local nas primeiras horas da manhã. Não foi por bondade, admito hoje. Ver minha irmã trabalhando para mim, dependendo de mim para sobreviver depois que Carlos a abandonou. Havia uma satisfação amarga nisso. Não me orgulho, mas era o que me ajudava a seguir em frente naquela época. A vida seguia, e eu continuava lutando por meus filhos. Pedro, então com 10 anos, começou a me visitar por conta própria após a escola. Carlos estava cada vez mais ausente, ocupado com sua nova família, e as crianças passavam a maior parte do tempo com a avó paterna, uma senhora já idosa e com problemas de saúde. Marina, mais tímida, demorou mais para se aproximar, mas aos poucos, seguindo o exemplo do irmão, também começou a aparecer na farmácia após as aulas. Em 1970, aconteceu o que mudaria novamente o curso de nossas vidas. Pedro, após uma discussão com o pai, que havia chegado bêbado em casa, pegou Marina pela mão e os dois vieram para a farmácia, se recusando a voltar. "Não quero mais morar com papai", disse ele firmemente. "Ele nunca está em casa e quando está, só briga." Com minha situação financeira agora estável e evidências da negligência de Carlos, consegui entrar com um pedido de revisão da guarda. Em 1971, graças ao depoimento corajoso de Pedro ao juiz, consegui a guarda compartilhada dos meus filhos, algo raro para uma mulher desquitada naquela época. E, finalmente, em 1973, quando Carlos decidiu se mudar para a capital após o fracasso de seu segundo relacionamento, ele propôs um acordo. Desistiu da guarda compartilhada em meu favor, pedindo apenas para ter os filhos nas férias escolares, o que raramente cumpria. Aos 38 anos, eu havia reconquistado meus filhos e construído uma vida nova, contra todas as expectativas. A farmácia prosperava modestamente, eu tinha uma casa própria acima do estabelecimento e meus filhos estavam comigo. Foi em 1975 que Eduardo entrou em minha vida. Um professor primário viúvo que frequentava minha farmácia em busca de chás para sua insônia. Diferente de muitos na cidade, ele não me julgava por meu passado. Começamos a nos encontrar, a conversar, a compartilhar histórias. Aos 40 anos, eu já não esperava encontrar um companheiro, mas a vida tinha outros planos. Como eu ainda era legalmente casada, apenas desquitada, não divorciada, não podíamos nos casar oficialmente. Mas em 1976, decidimos viver juntos, em uma união estável. A cidade ainda comentava, claro, uma desquitada e um viúvo, mas o tempo havia amenizado as línguas mais afiadas. Quando a lei do divórcio foi finalmente aprovada em dezembro de 1977, pude converter meu desquite em divórcio e, em 1978, Eduardo e eu oficializamos nossa união.
Pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia verdadeiramente feliz, completa. Os anos se passaram. Pedro seguiu meus passos e estudou farmácia. Marina tornou-se professora, como Eduardo. Antônio, já adulto, me procurou querendo conhecer sua história. Para minha surpresa, desenvolvemos uma relação respeitosa. Ele entendeu que eu nunca o culpei pelo que aconteceu. Hoje, aos 90 anos, sentada na varanda de minha casa ao lado da farmácia, agora dirigida por meu filho Pedro, olho para trás e vejo o quão longe cheguei. Carlos faleceu há 5 anos, sozinho, abandonado pelo filho de seu terceiro relacionamento. Marília vive em uma pequena casa que a ajudei a comprar quando se aposentou. A vida não é um conto de fadas, meus queridos, mas nos ensina que a verdadeira força não está em evitar quedas, mas em como nos levantamos depois delas. Minha história é de dor, de traição, mas também de superação e redenção. E vocês, já enfrentaram alguma traição na vida? Como superaram? Compartilhem comigo nos comentários. Depois que Carlos e Marília se mudaram levando Antônio, enfrentei o que chamávamos na época de morte social. Uma mulher desquitada era vista como alguém a ser evitado. Lembro-me de entrar na mercearia e as conversas cessarem imediatamente. Mães puxavam suas filhas para longe como se minha condição fosse contagiosa. Os homens me olhavam de um jeito diferente, como se o desquite significasse que eu estava disponível. Era degradante. A casa onde morávamos pertencia à família de Carlos, então tive apenas 2 semanas para recolher meus pertences e os das crianças. Não havia leis que me protegessem naquela época. Meus pais teriam me acolhido, mas a casa era pequena e minha mãe precisava de cuidados constantes devido à sua doença. Acabei aceitando a oferta da minha tia Cecília, um quartinho nos fundos de sua casa. Era um espaço minúsculo, uma cama de solteiro, um armário que mal fechava e uma mesinha. O banheiro era compartilhado com os empregados da casa. De senhora do meu próprio lar, passei a ser quase uma serviçal, ajudando minha tia com tarefas domésticas em troca de abrigo. Eu, que sempre tive tanto orgulho do meu lar bem cuidado, agora dependia da caridade de parentes. Mas o pior ainda estava por vir. 2 semanas depois que me mudei para o quartinho, recebi uma intimação judicial. Carlos estava pedindo a guarda de Pedro e Marina. O motivo? Incapacidade financeira e moral da mãe para criar adequadamente as crianças. Moral, como se eu fosse a adúltera, como se eu tivesse traído não apenas um cônjuge, mas toda a família. Fui ao fórum com minhas melhores roupas, as poucas que ainda me serviam, pois havia perdido tanto peso com o sofrimento que meus vestidos ficavam frouxos. O juiz, Dr. Maurício, era amigo de longa data da família de Carlos. Eles jogavam baralho juntos aos domingos. Eu já sabia o resultado antes mesmo da audiência começar. Senhora Alice, o senhor Carlos tem uma situação financeira estável, uma casa ampla na cidade vizinha, e as crianças terão acesso a melhores escolas sob sua guarda, declarou o juiz, como se estivesse me fazendo um favor. A senhora terá direito a visitas quinzenais, sempre supervisionadas por um membro da família dele. Supervisionadas, como se eu representasse algum perigo para meus próprios filhos. Quis gritar, protestar, mas as mulheres da minha geração foram ensinadas a baixar a cabeça diante das autoridades, especialmente autoridades masculinas. Então, engoli o choro, agradeci a oportunidade de ver meus filhos e saí do fórum sentindo como se tivesse levado um tiro no peito. As primeiras visitas foram devastadoras. Encontrávamo-nos na casa dos pais de Carlos, com sua mãe sempre presente, observando cada gesto meu. As crianças estavam confusas. Pedro, com 6 anos, perguntava constantemente quando poderia voltar para casa. Marina, apenas com 4, já começava a me chamar de tia Alice, influenciada pela nova mulher na vida de Carlos, que exigia ser chamada de mãe. Por que você não mora mais com a gente, mamãe? Perguntava Pedro. Como explicar o adultério e a traição para uma criança? Como dizer que seu pai havia enganado sua mãe com a própria tia? Eu apenas respondia que, às vezes, os adultos precisam viver separados, mas que meu amor por eles nunca mudaria. Durante meses, vaguei pela cidade procurando emprego. Tentei na escola local.
Não contratamos mulheres desquitadas para ensinar nossas crianças. Tentei na confeitaria. Nossas clientes não se sentiriam confortáveis. Tentei até na fábrica de tecidos nos arredores da cidade. Trabalho pesado demais para uma senhora. Em todos os lugares, a mesma desculpa mal disfarçada. Ninguém queria uma mulher desquitada por perto. Foi quando o Sr. Benedito, o farmacêutico, entrou na minha vida como um raio de esperança. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. Tinha ido à farmácia comprar um remédio para dor de cabeça. Não dormia direito há semanas. O Sr. Benedito, um senhor de quase 70 anos, me observou por cima dos óculos enquanto eu contava as moedas para pagar. Alice, você parece exausta, comentou ele. Estou procurando alguém para me ajudar aqui na farmácia. Alguém confiável, que aprenda rápido. Interessada? Meu coração disparou. Um emprego. Uma chance. Aceitei imediatamente, sem nem perguntar quanto ganharia. Qualquer coisa seria melhor que a dependência da caridade alheia. No dia seguinte, comecei como balconista. Alguns clientes torceram o nariz ao me verem ali. Uma senhora até disse, alto o suficiente para que eu ouvisse: agora nem remédio podemos comprar em paz, com certas pessoas trabalhando aqui. O Sr. Benedito, porém, manteve-se firme. Alice é minha funcionária e tem minha total confiança. Quem não se sentir confortável pode procurar a farmácia na próxima cidade. A adaptação não foi fácil. Nunca havia trabalhado fora antes. Confundia os nomes dos medicamentos. Tinha dificuldade para fazer cálculos rápidos. Mas o Sr. Benedito tinha uma paciência infinita. Aos poucos, fui aprendendo. E mais que isso, fui descobrindo um mundo que desconhecia. Meu pai era herborista. Contou-me o Sr. Benedito certa tarde, enquanto me ensinava a preparar uma infusão. Conhecia cada planta dessas montanhas. Antes dos médicos chegarem a esta região, era a ele que as pessoas recorriam. Ele me ensinou tudo, e agora quero passar esse conhecimento adiante. Eu absorvia cada palavra, fascinada. Tínhamos uma conexão especial. Ele havia perdido a esposa no parto do único filho, que também não sobreviveu. Eu havia perdido minha família por uma traição. Éramos duas almas feridas que encontraram conforto no conhecimento, no trabalho, na arte de cuidar dos outros. Nas horas vagas, o Sr. Benedito me emprestava seus livros antigos sobre plantas medicinais. Eu os estudava à noite, à luz de velas, no meu quartinho. Anotava tudo em cadernos, complementava com receitas que minha avó me ensinara. Era como se um novo mundo se abrisse para mim. Um mundo onde eu tinha valor, onde meu conhecimento importava mais que meu estado civil. Enquanto isso, as visitas quinzenais aos meus filhos se tornavam cada vez mais dolorosas. Carlos havia se estabelecido com sua nova mulher, Vera, na cidade vizinha. As crianças passavam a maior parte do tempo sob os cuidados da avó paterna, pois Carlos estava sempre ocupado com a loja, e Vera não tinha paciência com filhos que não eram seus. Um domingo, cheguei para a visita e encontrei Pedro com um hematoma no braço. Quando perguntei o que havia acontecido, ele abaixou os olhos. Caí da árvore, murmurou, mas eu conhecia meu filho. Ele estava mentindo. Mais tarde, quando estávamos sozinhos, insisti. Com lágrimas nos olhos, ele confessou. Papai ficou bravo porque derramei suco no tapete novo. Ele me segurou forte e me empurrou. Meu sangue ferveu. Fui tirar satisfação com Carlos, que negou tudo. O menino é mentiroso igual a mãe, disse ele, na frente das crianças. Foi a primeira vez que discutimos na frente delas. Pedro se agarrou às minhas pernas, chorando. Marina se escondeu atrás do sofá. Isso não vai ficar assim, prometi, mais para mim mesma que para Carlos. Mas o que poderia fazer? Qual juiz daria ouvidos a uma mulher desquitada contra um comerciante respeitável da cidade? A resposta veio através do Sr. Benedito. Ao me ver chorando na farmácia no dia seguinte, ele me perguntou o que havia acontecido. Contei-lhe tudo. Minha filha, disse ele, sempre me chamava assim, embora fôssemos apenas amigos. Você precisa ser estratégica. Se quer seus filhos de volta, precisa construir uma vida estável primeiro. Provar que tem condições de criá-los adequadamente. Suas palavras me deram um novo propósito. Comecei a economizar cada centavo.
Trabalhava horas extras na farmácia. Aos domingos, quando não estava com as crianças, preparava pomadas caseiras que vendia discretamente para complementar a renda. Em 1968, 3 anos após o desquite, o Sr. Benedito adoeceu gravemente. Pneumonia, disseram os médicos. Aos 73 anos, seu corpo não respondia bem aos tratamentos. Durante sua internação, assumi completamente a farmácia. Já conhecia cada frasco, cada erva, cada cliente. Uma tarde, ele pediu que eu me sentasse ao lado de sua cama no hospital. Sua voz estava fraca, mas seus olhos tinham um brilho determinado. Alice, disse ele segurando minha mão, não tenho família para deixar meu legado. Meu único irmão faleceu sem filhos. Meus primos estão distantes há décadas. Você tem sido como uma filha para mim nestes anos. Quero que a farmácia seja sua quando eu partir. Protestei, claro. Era generoso demais, mas ele insistiu, e na semana seguinte chamou um tabelião ao hospital. Fez seu testamento, deixando-me a farmácia com todo o seu conteúdo e a propriedade. Ela tem o coração e as mãos certas para este trabalho, disse ao tabelião. O Sr. Benedito faleceu 2 semanas depois, silenciosamente, durante o sono. Chorei como se tivesse perdido um pai. Em certo sentido, era isso que ele havia se tornado para mim. Uma figura paterna, um mentor, um porto seguro. Quando o testamento foi lido, houve rebuliço na cidade. Uma mulher desquitada herdando um negócio, sozinha. Vários homens apareceram nos dias seguintes, oferecendo comprar a farmácia antes que falisse nas mãos de uma mulher. Recusei todas as ofertas. A farmácia era meu recomeço, minha chance de provar meu valor e de recuperar meus filhos. Mudei-me para o pequeno apartamento em cima da farmácia. Pela primeira vez desde o desquite, tinha um lugar que podia chamar de meu. Um lar. Pequeno, mas um lar. Mobiliei o quarto extra com 2 camas de solteiro, uma para Pedro, outra para Marina. Comprei papel de parede colorido, brinquedos, livros. Eles ainda não moravam comigo, mas eu me preparava, esperançosa. A farmácia prosperava modestamente sob meus cuidados. Ampliei a seção de ervas medicinais, incorporando receitas que havia aprendido com minha avó. Preparava pomadas cicatrizantes que faziam milagres em feridas difíceis, xaropes para tosse que aliviavam até as bronquites mais persistentes, chás digestivos que curavam dores estomacais crônicas. Logo, meus preparados ganharam fama não apenas na cidade, mas nas redondezas. Em 1969, recebi uma notícia que mudou novamente o curso dos acontecimentos. Carlos havia abandonado Marília por outra mulher, deixando-a sozinha com Antônio, agora com 5 anos. O menino que eu havia cuidado e amado como se fosse meu próprio filho. Marília, sem ter para onde ir, voltou para a casa de nossos pais. A cidade, que antes me julgara tão duramente, agora tinha um novo alvo para suas línguas afiadas. Mulher largada, diziam sobre minha irmã. As mesmas pessoas que me condenaram por não segurar meu marido, agora condenavam Marília por roubar marido alheio e ser abandonada depois. A hipocrisia social nunca teve limites. Contra todas as expectativas, inclusive as minhas próprias, fui eu quem estendeu a mão a Marília. Não por perdão, a ferida era profunda demais, mas por uma mistura de compaixão cristã e, confesso, uma certa satisfação em vê-la precisando de mim. Preciso de alguém para limpar a farmácia antes da abertura, disse a ela quando nos encontramos no aniversário de minha mãe. Pagaria por 2 horas diárias, das 5 às 7 da manhã. Ela aceitou imediatamente de cabeça baixa. Ver minha irmã trabalhando para mim, varrendo o chão da farmácia todas as manhãs, dependendo de mim para sobreviver, havia uma satisfação amarga nisso. Não me orgulho desse sentimento, mas era real. Era como se, de alguma forma, a justiça estivesse sendo feita. Marília trabalhava em silêncio, sempre chegando no horário, nunca faltando. Antônio ficava com minha mãe durante esse período. Aos poucos, comecei a reparar no menino. Seus olhos curiosos, sua inteligência aguçada. Ele não tinha culpa dos erros dos pais. Comecei a separar livros infantis, pequenos brinquedos, coisas que meus filhos haviam deixado para trás e que poderiam interessá-lo. Enquanto isso, algo inesperado começou a acontecer. Pedro,
Agora com 9 anos, passou a aparecer na farmácia após a escola, sem avisar Carlos ou a avó. Vovó dorme depois do almoço, explicou ele na primeira vez. Ninguém percebe que saí. Queria te ver, mamãe. Meu coração inchou de alegria. Mantive segredo dessas visitas por medo de que Carlos as proibisse se soubesse. Pedro vinha 3 ou 4 vezes por semana, sentava-se no balcão da farmácia e me observava trabalhar. Fazia perguntas sobre os remédios, as plantas, os instrumentos. Tinha uma curiosidade natural pela ciência que me lembrava o Sr. Benedito. Marina, mais tímida, demorou mais para aparecer. Mas um dia, Pedro a trouxe pela mão. Ela também estava com saudades, disse ele simplesmente. Aos poucos, as crianças foram se acostumando a passar as tardes comigo na farmácia. Eu lhes ensinava o que sabia, preparava lanches especiais, ajudava nos deveres escolares. Eram horas preciosas que compensavam parcialmente os anos perdidos. Carlos, cada vez mais ocupado com seu novo relacionamento, mal notava a ausência das crianças à tarde. Quando finalmente percebeu o que estava acontecendo, veio furioso à farmácia. Você está envenenando meus filhos contra mim, acusou batendo no balcão. Seus filhos vêm aqui por vontade própria, respondi calmamente. Não os impeço, assim como não os incentivo a desobedecer. São suas tardes livres, depois da escola. Vou impedi-los, vou trancá-los em casa se for preciso, ameaçou ele. Foi Pedro quem mudou tudo. Ao ouvir a discussão, saiu dos fundos da farmácia e enfrentou o pai, algo inimaginável para um menino de 10 anos naquela época. Não vou deixar de ver minha mãe, declarou, com uma coragem que me surpreendeu. Se você nos trancar, vamos fugir. Carlos saiu batendo a porta, mas as palavras de Pedro ficaram. Uma semente havia sido plantada. As crianças queriam estar comigo. Eu tinha agora um lar adequado para elas, um negócio estável, uma reputação crescente como comerciante e conhecedora de plantas medicinais. Talvez fosse hora de lutar novamente pela guarda. Em 1970, um incidente precipitou os acontecimentos. Pedro, após uma discussão com o pai, que havia chegado embriagado em casa, fugiu com Marina e apareceu na farmácia tarde da noite. Não quero mais morar com ele, declarou Pedro, com lágrimas nos olhos, mas determinação na voz. Ele gritou com a vovó e empurrou Marina. Cheira diferente quando volta do bar, fica bravo por qualquer coisa. Abracei meus filhos, preparei um banho quente, improvisei camas no quarto que havia preparado para eles. No dia seguinte, procurei o advogado da cidade vizinha. Não podia confiar-nos da nossa cidade, todos amigos de Carlos. Contei a situação, as visitas não autorizadas que as crianças me faziam, o incidente da noite anterior. A senhora tem uma situação estável agora, observou o advogado Dr. Mendes. Negócio próprio, moradia adequada. As crianças claramente preferem estar com a senhora. Podemos solicitar uma revisão da guarda com base na mudança de circunstâncias. Foi uma batalha longa. Carlos contestou tudo. Alegou que eu havia sequestrado as crianças, que as manipulava contra ele. Mas desta vez, eu tinha algo a meu favor. A voz dos próprios filhos. O juiz, diferente do anterior, pediu para falar com as crianças, algo incomum na época. Pedro, com sua surpreendente maturidade, descreveu como o pai estava quase sempre ausente, como a avó doente não conseguia mais cuidar adequadamente deles, como a nova namorada do pai os tratava com impaciência. Quando estou com minha mãe na farmácia, disse ele ao juiz, aprendo coisas, me sinto útil. Ela sempre tem tempo para nos ouvir. Marina, embora mais tímida, confirmou o relato do irmão. Aquelas vozes infantis, sinceras, fizeram o que meus argumentos não haviam conseguido. Em dezembro de 1971, o juiz concedeu-me a guarda compartilhada. Algo raro para uma mulher desquitada naquela época. As crianças viveriam comigo durante a semana e passariam fins de semana alternados com o pai. Foi uma vitória parcial, mas significativa. Carlos, furioso com a decisão, tentou apelar. Mas seu segundo relacionamento estava desmoronando. Seus negócios enfrentavam dificuldades devido à bebida e ele acabou desistindo da batalha legal. Receber meus filhos de volta foi como renascer. Pedro e Marina adaptaram-se rapidamente à vida no pequeno apartamento acima da farmácia.
Arrumamos uma rotina: café da manhã juntos, escola, tardes na farmácia, onde faziam lição de casa em uma mesinha nos fundos, jantar em família, histórias antes de dormir. Simples, mas era nosso mundo reconstruído. Em 1973, Carlos anunciou que se mudaria para a capital após o fracasso de seu segundo relacionamento. Ele propôs um acordo. Abriria mão da guarda compartilhada em meu favor, desde que pudesse levar os filhos para passar as férias escolares com ele. Aceitei, percebendo que ele estava mais interessado em recomeçar sua vida sem os encargos da paternidade diária. Assim, finalmente, aos 38 anos, consegui o que parecia impossível anos antes: a guarda total de Pedro e Marina. Minha família estava reunida novamente, sob nosso próprio teto. A farmácia prosperava, eu havia conquistado respeito na comunidade, e os fantasmas do passado começavam a se dissipar. Quando olho para trás, para aqueles anos de luta, ainda me emociono. Cada obstáculo parecia intransponível, cada derrota definitiva. Mas persistência e amor pelos meus filhos me deram forças que eu nem sabia possuir. Nada foi fácil, meus queridos. Nada foi dado. Cada passo foi conquistado com lágrimas, trabalho duro e a determinação feroz de uma mãe que se recusava a desistir de seus filhos. 1973 foi um ano de recomeços. Pedro, com 13 anos, e Marina, com 11, viviam finalmente comigo em tempo integral. Nossa rotina era simples, mas harmoniosa. As manhãs começavam cedo. Às 6 horas, já estávamos todos de pé. Preparava um café reforçado para as crianças, sempre com pão caseiro que assava aos domingos. Depois, eles iam para a escola, enquanto eu abria a farmácia. À tarde, quando voltavam, ajudavam-me entre uma lição de casa e outra. Pedro já demonstrava um interesse genuíno pela farmácia. Observava atentamente enquanto eu preparava as misturas, fazia perguntas perspicazes sobre as propriedades das plantas. Marina, embora menos interessada nos remédios, tinha um talento especial para organizar as prateleiras e atender os clientes. Sua doçura natural conquistava até os mais rabuguentos. Minha mãe faleceu naquele mesmo ano, após anos lutando contra as sequelas do derrame. Foi uma perda dolorosa, mas também um alívio vê-la finalmente em paz, livre do corpo que havia se tornado uma prisão. No leito de morte, ela segurou minha mão e sussurrou: "Você me orgulha, filha." Mostrou uma força que eu nunca soube que tinha. Aquelas palavras foram um bálsamo para mim. Minha mãe, de uma geração que via o casamento como um compromisso inviolável, independentemente das circunstâncias, havia entendido e respeitado minha luta. Com sua partida, senti que um capítulo se fechava. Eu havia sobrevivido ao pior: a traição, o desquite, a perda dos filhos, o estigma social, e estava reconstruindo minha vida tijolo por tijolo. A farmácia prosperava modestamente. Nunca ficaria rica com ela, mas tínhamos o suficiente para uma vida confortável. Meus remédios caseiros ganhavam cada vez mais fama na região. Pessoas vinham de cidades vizinhas procurando a pomada milagrosa da Dona Alice para feridas difíceis, o xarope da Dona Alice para bronquites persistentes. O conhecimento que o Sr. Benedito me transmitira, somado às receitas de minha avó e ao que eu mesma descobria em minhas experiências, havia criado um pequeno tesouro de fórmulas eficazes. Eu me sentia realizada profissionalmente, plena como mãe, mas havia um vazio que nem mesmo o trabalho ou o amor pelos filhos preenchiam completamente. Às vezes, quando as crianças já estavam dormindo, eu me sentava na pequena varanda do apartamento e observava os casais que passeavam de mãos dadas pela praça. Sentia uma pontada de solidão. Aos 38 anos, considerava essa parte da minha vida encerrada. Afinal, eu era uma mulher desquitada, em uma época em que isso significava quase um atestado de inadequação. Foi em 1975 que Eduardo entrou em minha vida. Uma tarde de maio, ele apareceu na farmácia procurando algo para insônia. "Não consigo dormir há semanas", disse ele com olheiras profundas. "Já tentei de tudo." Eduardo era professor primário na escola local.
Viúvo, havia perdido a esposa durante o parto do único filho, Jonas, 7 anos antes. Eu o conhecia de vista. Nossa cidade era pequena demais para que alguém fosse completamente desconhecido. Mas nunca havíamos conversado realmente. Preparei-lhe um chá especial, uma mistura de camomila, melissa e valeriana, com um toque de lavanda que aprendi a fazer para minha mãe quando ela ficava agitada. Tome uma xícara antes de dormir, em um ambiente tranquilo, sem luzes fortes, orientei. Volte em 1 semana para me contar se funcionou. Ele voltou não em 1 semana, mas em 3 dias. Dormi como uma criança, declarou com um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Primeira noite completa em meses. O que tem nesse chá? Expliquei-lhe cada erva, seus efeitos, como se complementavam. Eduardo ouviu com genuíno interesse. Quando terminei, ele perguntou: "Posso levar mais? E talvez você pudesse me ensinar a preparar? Para não precisar incomodá-la toda vez." Combinamos uma aula para o domingo seguinte, único dia em que a farmácia fechava. Ele apareceu pontualmente às 2 da tarde, trazendo uma caixa de doces caseiros feitos por sua mãe. Pedro e Marina, curiosos com a visita em comum, juntaram-se a nós na pequena cozinha do apartamento. Aquela tarde transcorreu em uma atmosfera leve que eu não experimentava há anos. Eduardo tinha um jeito calmo de falar, uma risada fácil. As crianças o adoraram imediatamente, especialmente quando ele começou a contar histórias sobre os alunos. Seu filho Jonas, então com 12 anos, era colega de classe de Marina. "Você deveria vir jantar conosco qualquer dia", convidei impulsivamente quando ele estava de saída. "Traga Jonas, as crianças gostariam da companhia." Eduardo aceitou, e aquele jantar foi o primeiro de muitos. Aos poucos, quase sem perceber, formamos uma espécie de família estendida. Aos domingos, frequentemente almoçávamos juntos. Às vezes na nossa casa, às vezes na dele. Em julho, durante as férias escolares, organizamos um piquenique no rio que cortava a cidade. As crianças nadaram, nós conversamos à sombra de um grande ipê. Não consigo precisar quando exatamente nossos sentimentos mudaram, quando a amizade se transformou em algo mais profundo. Talvez tenha sido naquela tarde em que ele me ajudou a reorganizar o estoque da farmácia, e nossas mãos se tocaram acidentalmente, enviando uma corrente elétrica pelo meu corpo. Ou talvez na noite em que Pedro teve febre alta, e Eduardo apareceu às 3 da manhã com um remédio que havia buscado na cidade vizinha. Em agosto, ele me convidou para um passeio, só nós dois. Caminhamos pela praça, tomamos sorvete, conversamos sobre livros, música, sonhos antigos. Quando me deixou em casa, houve um momento de hesitação na despedida. Seus olhos perguntavam o que seus lábios não ousavam. Tomei a iniciativa e toquei seu rosto. Ele segurou minha mão e a beijou suavemente. "Não planejei isso", confessou ele. "Não esperava sentir isso novamente, depois de Marta. Nem eu, depois de tudo", respondi. Nosso primeiro beijo foi ali mesmo, na porta da farmácia, sob o céu estrelado de agosto. Um beijo tímido, quase adolescente, carregado de promessas e incertezas. Namorar aos 40 anos, em 1975, como uma mulher desquitada, não era simples, especialmente em uma cidade pequena, onde todos observavam e comentavam. Alguns olhares desaprovadores nos seguiam quando caminhávamos juntos. Certas pessoas deixaram de frequentar sua aula ou minha farmácia. O padre local fez um sermão sobre uniões impróprias, que todos sabiam ser dirigido a nós. "Não ligo para o que pensam", dizia Eduardo, sempre firme em seu afeto. "Encontrei em você uma companheira, uma mulher forte que admiro profundamente. O resto é ruído." As crianças receberam a notícia com reações mistas. Pedro, sempre protetor, mostrou-se cauteloso inicialmente. "Ele é bom para você, mãe?" perguntou seriamente. Marina, mais romântica, ficou encantada com a ideia. Jonas, o filho de Eduardo, foi o mais reservado, talvez temendo que eu substituísse a mãe que ele nunca conheceu. Com paciência e respeito, construímos nossos laços. Eduardo nunca tentou ser um substituto para Carlos. Ele entendia que, apesar de tudo, Carlos era e sempre seria o pai dos meus filhos. Da mesma forma, nunca tentei tomar o lugar de Marta na vida de Jonas. Encontramos nosso próprio caminho, nossa própria dinâmica familiar.
Em 1976, após quase um ano de namoro, Eduardo me fez uma proposta que mudaria novamente o curso da minha vida. Alice, disse ele, segurando minhas mãos durante um jantar à luz de velas que ele mesmo preparara. Quero construir uma vida com você. Não podemos nos casar legalmente, sei disso, mas podemos viver como se fôssemos casados, criar nossos filhos juntos, envelhecer lado a lado. O que me diz? Aceitei sem hesitação. Decidimos que Eduardo e Jonas se mudariam para o apartamento acima da farmácia. Era espaçoso o suficiente para os 5, ainda que um pouco apertado. Os meninos dividiriam um quarto, Marina ficaria com o menor e Eduardo e eu compartilharíamos o quarto principal. A mudança aconteceu em junho de 1976. Não houve festa nem cerimônia. Não poderia haver legalmente. Apenas um jantar especial com os 3 adolescentes, o pai de Eduardo, sua mãe havia falecido meses antes, e alguns amigos próximos que não nos julgavam por nossa escolha. Começamos nossa vida juntos sem papéis, sem bênçãos oficiais, apenas com a certeza de nossos sentimentos e o compromisso de construir algo significativo. Na prática, éramos uma família como qualquer outra. Eduardo continuou lecionando, eu administrando a farmácia. Os 3 adolescentes frequentavam a mesma escola, voltavam juntos para casa, compartilhavam tarefas domésticas, brigas ocasionais, segredos e risos. A cidade, sempre pronta para julgar, surpreendentemente, começou a nos aceitar aos poucos. Talvez por vermos que nosso relacionamento não era um capricho passageiro, ou porque Eduardo era tão respeitado como professor, quanto eu começava a ser como farmacêutica. As pessoas têm uma notável capacidade de se adaptar ao que inicialmente rejeitam, desde que se mantenha com dignidade e constância. Em dezembro de 1977, uma notícia sacudiu o Brasil e reverberou profundamente em minha vida pessoal. Finalmente, após décadas de luta, o Congresso aprovou a Lei do Divórcio. O projeto de lei 6.515, do senador Nelson Carneiro, foi sancionado no dia 26 de dezembro, permitindo que casais oficialmente se divorciassem e pudessem se casar novamente. Lembro-me de Eduardo correndo à farmácia com o jornal nas mãos, seu rosto iluminado de emoção. Você viu isso? Podemos nos casar de verdade agora. A lei era um marco para o país, especialmente para mulheres na minha situação. Por décadas, vivíamos em um limbo, nem casadas, nem totalmente livres. O desquite nos separava do cônjuge, mas mantinha o vínculo matrimonial, impedindo-nos de reconstruir oficialmente nossas vidas. A nova legislação permitia a conversão do desquite em divórcio após 3 anos de separação judicial. No meu caso, já se passavam 12 anos desde o desquite com Carlos. Poderia solicitar a conversão imediatamente. Em janeiro de 1978, procurei um advogado para iniciar o processo. Carlos, vivendo na capital e em seu 3º relacionamento, não criou obstáculos. Ele também tinha interesse na dissolução definitiva do vínculo matrimonial. O processo levou alguns meses, mas em maio de 1978, recebi finalmente os papéis do divórcio. Era oficialmente uma mulher divorciada e livre para me casar novamente. Aquele documento representava muito mais que o fim legal de um casamento que na prática já havia terminado há mais de uma década. Representava a minha libertação completa, a possibilidade de recomeçar sem amarras, sem o estigma permanente que o desquite carregava. Eduardo e eu começamos imediatamente a planejar nosso casamento. Optamos por uma cerimônia simples no civil, seguida de uma pequena recepção em casa. Não queríamos nada grandioso. Já não éramos jovens. E o que celebrávamos não era um início, mas a oficialização de algo que já existia e florescia. Nossa data foi marcada para 15 de julho de 1978. Uma semana antes, recebi uma carta inesperada. Era de Marília. Minha irmã, que continuava trabalhando na farmácia, mas com quem mantinha apenas uma relação cordial e distante, pedia para conversar em particular. Encontramo-nos na manhã seguinte, antes da abertura da farmácia. Ela parecia nervosa, evitava meu olhar. Finalmente, após alguns minutos de conversa superficial, chegou ao ponto. Sei que você vai se casar, disse ela. E sei que não mereço, mas
Gostaria de estar presente. Quero ver você feliz, Alice. Depois de tudo que causei, é o mínimo que posso desejar. Foi a primeira vez que Marília mencionou diretamente o passado desde que voltou à cidade. Durante todos aqueles anos trabalhando para mim, ela nunca tocou no assunto, nunca pediu perdão explicitamente. E eu nunca exigi isso dela. Trabalhávamos em um silêncio tácito, um acordo não verbalizado de coexistência. Olhei para minha irmã, os cabelos já começando a mostrar fios grisalhos, as mãos calejadas de trabalho, os olhos que carregavam uma tristeza permanente. Não senti o ódio que esperava sentir, nem mesmo a satisfação amarga que costumava me acompanhar quando a via limpando a farmácia. Você pode vir. Respondi simplesmente. Não era perdão completo. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar totalmente. Mas era um passo em direção a algum tipo de paz. O casamento aconteceu numa tarde ensolarada de sábado. Compareceram apenas amigos próximos e família. Meu pai, já idoso, mas lúcido. Marília, discreta em um canto. Os pais de Eduardo, alguns colegas professores dele, clientes que haviam se tornado amigos ao longo dos anos. Os 3 adolescentes participaram ativamente. Pedro, aos 18 anos, foi o padrinho. Marina, com 16, e Jonas, com 15, organizaram uma surpresa musical, uma canção que ensaiaram por semanas a fio. Quando Eduardo e eu dissemos sim um ao outro, não eram apenas 2 pessoas se unindo, mas 2 famílias que já haviam aprendido a ser uma só. O juiz, o mesmo que me concedera a guarda dos meus filhos anos antes, parecia genuinamente feliz por nós. É bom ver finais felizes em meu trabalho, comentou ele durante a cerimônia, especialmente quando vem após jornadas tão difíceis. A pequena recepção em nosso apartamento se estendeu pela noite. Comida farta, música, risos. Em determinado momento, percebi Carlos parado na calçada em frente ao prédio, observando as luzes e a movimentação. Nossos olhares se cruzaram brevemente através da janela. Ele fez um aceno quase imperceptível com a cabeça e se afastou. Nunca soube se aquilo foi um pedido de desculpas, uma despedida ou apenas curiosidade. Não importava mais. Aquela noite marcou o verdadeiro encerramento de um ciclo doloroso e o início oficial de uma nova fase. Eduardo e eu não teríamos uma lua de mel tradicional. A farmácia não podia ficar fechada por muito tempo e os adolescentes precisavam de supervisão. Mas tiramos alguns dias para visitar uma cidade histórica próxima, enquanto meu pai ficava com os jovens. De volta à rotina, nossa vida pouco mudou na prática. Já vivíamos como família há quase 2 anos. A diferença estava mais no aspecto social e legal. Não éramos mais aquele casal irregular, mas sim os Oliveira. Eu havia adotado o sobrenome de Eduardo, como era costume na época. Convites para eventos sociais começaram a chegar com mais frequência. Pessoas que antes nos evitavam, agora nos cumprimentavam na igreja ou na praça. Ironicamente, a legalização de nossa união nos tornou mais respeitáveis aos olhos da sociedade, embora fôssemos exatamente as mesmas pessoas, com os mesmos valores e sentimentos. Essa hipocrisia social nunca deixou de me intrigar, mas aprendi a navegar por ela sem amargura. Os anos seguintes trouxeram suas próprias alegrias e desafios. Pedro decidiu estudar farmácia na capital. Um orgulho imenso para mim. Ver meu filho seguindo meus passos por escolha própria. Marina se interessou pelo magistério, inspirada por Eduardo. Jonas, após algumas hesitações, optou pela engenharia. Vê-los crescer, fazer suas escolhas, construir seus caminhos, era a maior recompensa que eu poderia ter. Eduardo e eu envelhecemos juntos, como havíamos prometido. Não sem conflitos ocasionais. Que relacionamento não os tem? Mas sempre com respeito, compreensão e aquele amor tranquilo que se constrói dia após dia, nas pequenas gentilezas, nas conversas noturnas, no apoio silencioso nos momentos difíceis. Hoje, quando olho para trás, para aquela época, não posso deixar de pensar em como a lei do divórcio mudou a vida de tantas mulheres como eu. Não apenas por permitir novos casamentos, mas por restaurar nossa dignidade, nosso direito de recomeçar sem carregar para sempre o peso de decisões passadas ou erros que não foram nossos.
O divórcio, que tantos temiam que destruiria a família brasileira, na verdade permitiu a formação de novas famílias, baseadas não na obrigação ou nas aparências, mas no afeto verdadeiro e na escolha consciente de estar junto. A década de 1980 chegou trazendo ventos de mudança para o Brasil e para minha vida pessoal. O país respirava os primeiros ares da abertura política após anos de ditadura militar. Havia uma sensação de esperança no ar, de possibilidades renovadas, que de alguma forma ecoava minha própria trajetória. Em 1980, Pedro retornou da capital após concluir seu curso de farmácia. Aos 20 anos, ele tinha o entusiasmo da juventude combinado com um conhecimento técnico que eu, autodidata, nunca tive formalmente. Quando ele me propôs uma parceria na farmácia, senti um orgulho indescritível. "Quero modernizar algumas coisas, mãe", disse ele com aquele brilho no olhar que me lembrava tanto o Sr. Benedito, "mas sem perder a essência do que você construiu. Os remédios caseiros, o atendimento personalizado, isso é o coração da farmácia. Trabalhando lado a lado com meu filho, aprendi tanto quanto ensinei. Pedro trouxe conhecimentos científicos atualizados. Eu contribuía com a experiência prática acumulada em anos atendendo a comunidade. Ele respeitava meu conhecimento sobre ervas medicinais e fórmulas tradicionais, enquanto eu me abria para as novidades que ele trazia. Era uma parceria perfeita. Marina, por sua vez, seguiu o caminho do magistério, inspirada por Eduardo. Formou-se em 1982 e logo conseguiu uma vaga como professora na mesma escola onde seu padrasto lecionava há décadas. Vê-la com seus primeiros alunos, tão dedicada e amorosa, trazia-me uma alegria serena. Minha filha havia herdado o melhor de mim, a determinação, a capacidade de recomeçar sem carregar minhas cicatrizes. Jonas, o filho de Eduardo, optou pela engenharia civil e se mudou para a capital em 1981. Sentia sua falta, pois em meu coração ele era tão filho quanto Pedro e Marina, mas me alegrava vê-lo trilhando seu próprio caminho. Ele vinha nos visitar regularmente nos feriados e férias, sempre trazendo histórias da cidade grande que nos fascinavam. Nossa vida familiar havia encontrado um ritmo tranquilo e gratificante. Eduardo e eu, agora oficialmente casados há anos, compartilhávamos a rotina com a intimidade confortável dos casais que se conhecem profundamente. Ele, aproximando-se da aposentadoria como professor, dedicava mais tempo à leitura e ao cultivo de um pequeno jardim de ervas nos fundos da farmácia, projeto que havíamos iniciado juntos e que se tornara sua paixão. Carlos raramente aparecia em nossas vidas. Soube por Marina, que ainda mantinha algum contato com ele, que seu terceiro relacionamento também havia fracassado. Vivia agora sozinho na capital, onde administrava uma pequena loja de materiais de construção, muito longe do comerciante próspero que fora um dia. Quanto a Marília, nossa relação havia evoluído para uma cordialidade respeitosa. Ela já não trabalhava mais na farmácia. Aos 45 anos, havia conseguido um emprego como auxiliar administrativa em uma escola, posição que lhe conferia mais dignidade que a função de faxineira. Encontrávamo-nos ocasionalmente, principalmente em eventos familiares, como o aniversário do meu pai. Foi numa dessas ocasiões, no aniversário de 80 anos do meu pai, em setembro de 1983, que o destino preparou uma surpresa que mudaria o curso da minha história emocional. A festa era simples, na casa onde nosso pai vivia desde que se aposentara. Família próxima, alguns amigos antigos, uma tarde de domingo com quitutes caseiros e conversas tranquilas. Eu estava na cozinha, arrumando mais café, quando ouvi a campainha. Marília foi atender, e o que escutei em seguida fez meu coração disparar. "Mãe, que surpresa maravilhosa!" Era a voz de Marília, mas o que me paralisou foi a palavra mãe. Seu único filho era Antônio. Antônio estava ali. O menino que eu havia embalado em meus braços, que amei como se fosse meu próprio filho, que perdi quando a verdade veio à tona. Respirei fundo, preparando-me para o encontro. Quando voltei à sala, vi um jovem alto de 19 anos, com os mesmos olhos de Carlos, mas o sorriso gentil de Marília. Ele conversava animadamente com meu pai, que parecia encantado com o neto que raramente via.
Nossos olhares se cruzaram. Houve um momento de hesitação. Depois ele se aproximou, estendendo a mão timidamente. Tia Alice, eu espero que esteja tudo bem em aparecer assim. Vim passar o final de semana com minha mãe e ela mencionou a festa. Achei que seria uma boa oportunidade para finalmente conhecê-la melhor. Conhecer-me. A palavra doeu um pouco. Este jovem não me conhecia realmente, embora eu tivesse sido uma das primeiras pessoas a segurá-lo depois de seu nascimento. Não me lembrava de seus primeiros passos, suas primeiras palavras, suas doenças infantis. A vida havia nos separado quando ele ainda era um bebê. Antônio, consegui dizer, segurando sua mão. Que bom te ver. Você cresceu tanto. A conversa inicial foi constrangedora, cheia de silêncios e frases inacabadas. O que dizer a alguém que é parte de sua história mais dolorosa, mas que não tem culpa alguma nela? Como construir uma ponte sobre um abismo de 19 anos? Foi Antônio quem quebrou as barreiras. Durante a festa, ele se aproximou novamente, desta vez com um olhar determinado. Posso falar com a senhora em particular? Perguntou. Há algo que quero dizer há muito tempo. Fomos para a varanda. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Antônio respirou fundo antes de começar. Minha mãe me contou tudo quando eu tinha 15 anos, disse ele, olhando para o horizonte. Sobre ela e meu pai, sobre como vocês eram irmãs, sobre como a senhora cuidou de mim nos meus primeiros meses, achando que eu era filho de outro homem. Senti um nó na garganta. Aquelas memórias, embora distantes, ainda tinham o poder de me afetar profundamente. Ela também me contou como foi depois, continuou ele. Como a senhora a ajudou quando meu pai nos abandonou, como lhe deu emprego na farmácia quando ninguém mais daria. Eu não fiz isso por bondade, confessei, sentindo que devia honestidade a este jovem. Havia uma satisfação amarga em ver sua mãe trabalhando para mim depois de tudo. Eu sei, respondeu ele, surpreendendo-me com sua maturidade. Minha mãe também sabe, mas a senhora poderia simplesmente tê-la ignorado, deixado que se virasse sozinha. Não o fez. Isso diz algo sobre quem a senhora é. Ficamos em silêncio por alguns momentos, deixando que suas palavras ecoassem entre nós. Quero que saiba que não a culpo, disse finalmente. Nem a minha mãe, nem meu pai. Foram decisões erradas tomadas em tempos diferentes. Mas queria muito conhecê-la melhor. A senhora é parte da minha história, da minha família. Olhei para aquele jovem, tão parecido com Carlos fisicamente, mas com uma sensibilidade que me lembrava mais o Sr. Benedito. Havia uma sinceridade em seus olhos que tocou meu coração de uma forma que não esperava. Gostaria disso também, Antônio, respondi, surpreendendo a mim mesma. Talvez seja a hora de deixar o passado descansar. Aquele encontro abriu uma porta que eu mantivera fechada por décadas. Antônio começou a visitar-nos regularmente. Descobri que ele estudava contabilidade na capital. Vinha à cidade a cada 2 semanas para ver Marília. Agora, incluía nossa casa em seu roteiro. Eduardo, sempre generoso de espírito, recebeu-o de braços abertos. Pedro e Marina, inicialmente reservados. Afinal, Antônio era o filho da traição que destroçara nossa família. Aos poucos baixaram suas guardas, especialmente quando perceberam o quanto ele se esforçava para construir pontes, não para reabrir feridas. Em uma dessas visitas, Antônio trouxe uma caixa pequena. Encontrei isso entre as coisas do meu pai, explicou, entregando-me o objeto. Achei que deveria estar com a senhora. Era uma caixinha de música que Carlos me dera em nosso primeiro aniversário de casamento. Tocava Clair de Lune, minha peça favorita. Eu a considerava perdida para sempre quando saía às pressas da casa que compartilhávamos. Ele guardou isso todos esses anos? Perguntei, incrédula. Guardou muitas coisas, respondeu Antônio suavemente. Acho que, à sua maneira, ele nunca superou completamente o que perdeu. Não respondi. Algumas revelações não exigem palavras. Apenas abri a caixinha e deixei que a melodia delicada preenchesse o silêncio entre nós. Em 1985, uma notícia inesperada. Antônio havia conseguido um estágio em um grande banco na capital, mas precisava de alguém que o orientasse em alguns aspectos contábeis específicos. Pedro, que além da farmácia também administrava algumas propriedades, ofereceu-se para ajudá-lo.
Foi o início de uma parceria improvável. Os meio-irmãos, que haviam crescido separados, descobriram afinidades que transcendiam o vínculo sanguíneo. Ambos metódicos, detalhistas, apaixonados por números e sistemas. Logo estavam não apenas discutindo contabilidade, mas também possibilidades de negócios. No final daquele ano, Antônio me procurou com uma proposta que mudaria novamente o curso de nossas vidas. Tia Alice, começou ele. Nunca conseguiu me chamar de outro modo, e eu não insisti. Algumas palavras carregam histórias demais. Tenho pensado muito na farmácia, no conhecimento que a senhora acumulou todos esses anos, nas fórmulas que desenvolveu. Fiz um gesto para que continuasse, intrigada com seu entusiasmo. O que a senhora acha de expandir? Não apenas outra farmácia, mas uma pequena fábrica de produtos naturais? Suas pomadas, seus xaropes, seus chás, tudo produzido em maior escala, mas mantendo a qualidade artesanal. A ideia era ousada, especialmente para uma senhora de 50 anos que havia passado a vida inteira em uma única farmácia. Mas havia algo contagiante no entusiasmo de Antônio, algo que me lembrava minha própria determinação quando herdei a farmácia do Sr. Benedito. Não tenho capital para isso, respondi pensativa. Eu tenho algumas economias, ofereceu ele. E Pedro mencionou que também poderia investir. Poderíamos começar pequeno, crescer aos poucos. Consultei Eduardo, que me apoiou imediatamente. Você construiu algo especial, Alice. Por que não compartilhar com mais pessoas? Pedro estava mais que entusiasmado com a ideia. Ele já havia sugerido algo similar no passado, mas sempre recuei, temendo perder a essência do que o Sr. Benedito me ensinara. Mas agora, com Antônio trazendo a perspectiva administrativa e Pedro o conhecimento farmacêutico, a proposta parecia não apenas viável, mas promissora. Em janeiro de 1986, registramos oficialmente a Ervas Benedito, uma homenagem ao homem que havia mudado minha vida. Alugamos um pequeno galpão nos arredores da cidade e começamos a produção em escala reduzida, focando inicialmente em 3 produtos: a pomada cicatrizante, o xarope para tosse e o chá calmante que havia aproximado Eduardo e eu. Os primeiros meses foram desafiadores. Aprender a produzir em maior quantidade, sem perder a qualidade, lidar com fornecedores, obter as licenças necessárias, tudo era novo e, por vezes, assustador. Mas Antônio revelou-se um administrador nato, Pedro dominava a parte técnica, e eu supervisionava a qualidade de cada lote pessoalmente. Aos poucos, nossa pequena empresa foi ganhando espaço. Começamos fornecendo para farmácias da região, depois para uma rede estadual. No final de 1987, já tínhamos 10 funcionários e uma linha de 7 produtos diferentes. Ver meu conhecimento, construído pacientemente ao longo de décadas, alcançando pessoas que eu nunca conheceria pessoalmente, era uma sensação indescritível. Cada frasco, cada pote que saía de nossa fábrica levava um pouco da sabedoria do Sr. Benedito, da minha avó, das experiências que acumulei nos anos mais difíceis da minha vida. A Ervas Benedito nunca se tornaria uma multinacional, mas cresceu o suficiente para mudar significativamente a vida de todos nós. Em 1988, pudemos comprar um terreno maior e construir instalações adequadas. Marina, que sempre se mantivera distante do negócio familiar, acabou se envolvendo também, desenvolvendo materiais educativos sobre o uso de plantas medicinais para escolas e comunidades. Foi nesse mesmo ano que Carlos reapareceu em nossas vidas de forma mais direta. Antônio nos contou que seu pai enfrentava dificuldades financeiras graves e problemas de saúde. Anos de consumo excessivo de álcool haviam debilitado seu fígado. Ele perguntou se poderia visitar a fábrica, disse Antônio, visivelmente desconfortável com o pedido. Disse que gostaria de ver o que construímos. Meu primeiro impulso foi recusar. Depois de tudo que passamos, por que deveria abrir as portas para Carlos? O que ele queria realmente? Eduardo, como sempre minha bússola moral, ofereceu uma perspectiva diferente. Talvez ele esteja buscando algum tipo de redenção, Alice. Ou talvez apenas queira ver o sucesso do filho. De qualquer forma, a decisão é sua, e apoiarei o que escolher. Após muito refletir, concordei com a visita. Não por Carlos, mas por Antônio,
que parecia genuinamente desejoso de compartilhar com o pai algo que o orgulhava. Carlos veio numa terça-feira de julho. Estava mais magro do que me lembrava, com o rosto marcado pelos anos e pelos excessos. Seus olhos, porém, eram os mesmos, e encontrar aquele olhar depois de tanto tempo trouxe uma onda de emoções contraditórias que não esperava sentir. Alice cumprimentou-me formalmente, estendendo a mão. Obrigado por permitir minha visita. Seja bem-vindo, respondi, mantendo a compostura. Antônio mostrará tudo a você. Mantive distância durante o tour, observando de longe enquanto Antônio apresentava orgulhosamente cada setor da pequena fábrica. Pedro juntou-se a eles em determinado momento, um gesto de maturidade que me encheu de orgulho. No final da visita, quando Carlos já estava de saída, ele parou diante de mim. Havia algo em seus olhos, arrependimento, resignação, não saberia dizer. Você construiu algo admirável aqui, Alice, disse ele. Sempre soube que você era a mais forte de nós dois. Não respondi imediatamente. O que poderia dizer depois de tantos anos, tanta água sob a ponte? Obrigada por vir, disse finalmente. Antônio ficou feliz com sua presença. Ele assentiu, compreendendo os limites que eu estabelecia. Não éramos amigos, nunca seríamos, mas podíamos coexistir civilizadamente pelo bem de Antônio, de Pedro, de Marina, os inocentes em nossa história complicada. Carlos faleceu 8 meses depois, em março de 1989. Um ataque cardíaco fulminante, consequência de anos de hábitos pouco saudáveis. Antônio ficou devastado, apesar da relação complicada que mantinha com o pai. Compareci ao funeral, não por Carlos, mas por Antônio, que precisava de apoio naquele momento difícil. Ver o caixão de Carlos sendo baixado à terra trouxe um estranho senso de encerramento. O homem que havia sido meu primeiro amor, que depois se tornou a fonte da minha maior dor, agora pertencia definitivamente ao passado. Não sentia alegria nem tristeza. Apenas uma tranquilidade surpreendente, como se um círculo finalmente se fechasse. Nos meses que se seguiram, Antônio processou seu luto, apoiando-se cada vez mais em nossa família estendida. A perda do pai aproximou-o ainda mais de Pedro, Marina e até de Eduardo, que se tornaram uma espécie de figura paterna para ele. Em 1990, para surpresa de todos, Marília anunciou que se casaria. Aos 52 anos, havia encontrado companhia com um viúvo gentil, dono de uma pequena marcenaria. Fui convidada para o casamento e, após alguma hesitação, aceitei. Era um círculo pequeno, família próxima, alguns amigos. Durante a cerimônia simples, observei minha irmã. O tempo havia suavizado seus traços, assim como havia suavizado minha raiva. Não éramos mais as jovens que disputavam atenções, que cometiam erros impensados. Éramos mulheres maduras que haviam enfrentado as consequências de suas escolhas e encontrado, cada uma à sua maneira, um caminho para a redenção. Na recepção, ela se aproximou timidamente. Obrigada por vir, Alice, disse com os olhos marejados. Significa muito para mim. Olhei para minha irmã, aquela que havia me traído da pior forma possível, mas que também havia passado décadas pagando por esse erro. Vi nela não mais a jovem impulsiva e egoísta, mas uma mulher que carregava suas próprias cicatrizes, que havia encontrado sua própria forma de expiação. Seja feliz, Marília, respondi, permitindo-me um breve, mas sincero abraço. Você merece esta chance. Aquele momento, tão simples, mas tão significativo, marcou minha verdadeira libertação. Percebi que perdoar não significava esquecer ou minimizar o que aconteceu. Significava liberar-me do peso do ressentimento que, sem que eu percebesse, ainda carregava. Quando retornei para casa naquela noite, Eduardo notou algo diferente em mim. Você parece mais leve, comentou, enquanto preparávamos o chá noturno que se tornara nosso ritual. Acho que finalmente deixei o passado realmente para trás, respondi. Não apenas em palavras, mas no coração. Ele sorriu, aquele sorriso sábio e gentil que me conquistara anos antes. Sabe o que sempre admirei em você, Alice? Sua capacidade de transformar dor em força, de encontrar novos caminhos quando todos parecem bloqueados.
Naquela noite, deitada ao lado do homem que trouxera tanto amor e estabilidade à minha vida, refleti sobre a jornada extraordinária que havia percorrido. Da jovem ingênua que se casou aos 23 anos, a mulher traída e abandonada, a farmacêutica respeitada, a matriarca de uma família não convencional, mas profundamente unida. Cada ferida, cada queda, cada recomeço havia me moldado. Não apesar das dificuldades, mas através delas, eu havia construído uma vida plena de significado e propósito. Os anos 1990 trouxeram mudanças significativas para o Brasil e para minha família. O país experimentava uma nova democracia, enfrentava desafios econômicos, abria-se para o mundo. Em nossa pequena cidade, também sentíamos esses ventos de transformação. A televisão trazia notícias instantâneas, os primeiros computadores começavam a aparecer nas lojas. O ritmo de vida acelerava. Nossa pequena empresa, a Ervas Benedito, crescia a passos moderados, mas consistentes. Em 1992, já distribuíamos nossos produtos para 3 estados e empregávamos 25 pessoas. A farmácia original, meu primeiro porto seguro, continuava funcionando sob os cuidados de Pedro, enquanto eu me dedicava principalmente à supervisão da qualidade dos produtos na fábrica. Eduardo se aposentou oficialmente nesse mesmo ano, aos 62 anos, após 4 décadas formando gerações de alunos. A escola organizou uma festa emocionante de despedida, com a presença de ex-alunos de várias épocas. Ver aqueles homens e mulheres adultos, alguns já com cabelos grisalhos, abraçando meu marido com tanto carinho, contando como ele havia influenciado suas vidas, encheu-me de um orgulho indescritível. Estes são meus verdadeiros diplomas, disse-me Eduardo na volta para casa, os olhos ainda úmidos. Cada vida que toquei, cada mente que ajudei a formar. Com mais tempo livre, Eduardo transformou o pequeno jardim de ervas nos fundos da nossa casa em um verdadeiro laboratório a céu aberto. Experimentava combinações, pesquisava em livros antigos, trocava informações com herboristas de outras regiões. Muitas das inovações que posteriormente incorporamos à linha da Ervas Benedito vieram dessas experiências dele. Nossos filhos estavam construindo suas próprias histórias. Pedro casou-se em 1993 com Luísa, uma enfermeira que conheceu durante um curso de fitoterapia. Marina, sempre mais independente, optou por não casar, mas mantinha um relacionamento estável com Cláudia, sua companheira de mais de uma década. Algo que, naquela época, ainda causava burburinhos na pequena cidade, mas que apoiamos incondicionalmente. Jonas, o filho de Eduardo, estabeleceu-se como engenheiro na capital, casou-se e nos deu nossa primeira neta, Sofia, em 1994. Antônio, que se tornara uma presença constante em nossas vidas, assumiu a direção administrativa da Ervas Benedito em 1995. Seu talento para negócios era inegável. Sob sua gestão, firmamos parcerias com laboratórios para pesquisas que comprovassem cientificamente a eficácia de nossos produtos tradicionais. Uma exigência cada vez maior do mercado e dos órgãos reguladores. Em 1997, aos 62 anos, decidi que era hora de me afastar gradualmente do trabalho diário. Não por cansaço ou incapacidade. Minha saúde, graças a Deus, sempre foi boa, mas para abrir espaço para a nova geração e para desfrutar mais da vida com Eduardo, que já se aproximava dos 70. Não estou me aposentando, expliquei à família durante um almoço de domingo. Estou apenas mudando meu papel. Serei consultora, guardiã das receitas originais, enquanto vocês levam o legado adiante. A transição foi mais suave do que imaginei. Ia à fábrica 2 ou 3 vezes por semana, geralmente nas manhãs. Participava das reuniões importantes, opinava sobre novos produtos, mas deixava as decisões operacionais para os mais jovens. Era um equilíbrio perfeito. Mantinha-me ativa e útil, sem o peso da responsabilidade diária. Com mais tempo livre, Eduardo e eu começamos a explorar um sonho adiado: viajar. Não grandes excursões internacionais. Nunca fomos atraídos por isso. Mas pequenas viagens pelo Brasil, conhecendo lugares, sabores e, claro, plantas medicinais de diferentes regiões. Visitamos o Pantanal, onde aprendi sobre ervas usadas pelos ribeirinhos.
Passamos 2 semanas encantadoras no litoral nordestino, descobrindo como as comunidades locais aproveitavam as algas marinhas para tratamentos de saúde. Na Amazônia, fiquei maravilhada com a biodiversidade e o conhecimento ancestral dos povos indígenas sobre as propriedades curativas da floresta. Cada viagem nos enriquecia, não apenas com novas descobertas botânicas, mas com perspectivas diferentes sobre a vida. Conversávamos com pessoas simples que carregavam sabedorias profundas. Assistíamos ao pôr do sol em paisagens deslumbrantes. Provávamos comidas que nunca havíamos imaginado. Estamos vivendo nossa segunda juventude, comentou Eduardo certa noite, enquanto observávamos as estrelas de uma pousada simples no interior de Minas Gerais. Com a sabedoria que a primeira não nos deu. Foi durante uma dessas viagens, em 1999, que Eduardo teve o primeiro aviso. Estávamos caminhando pela orla de uma praia deserta quando ele subitamente parou, levando a mão ao peito. Seu rosto empalideceu e, por um momento terrível, pensei que o perderia ali mesmo. Corremos para o hospital mais próximo, onde foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. Não era um infarto, explicou o médico, mas um sinal de alerta. Eduardo precisaria de medicação contínua e alguns cuidados especiais dali em diante. Voltamos para casa antes do previsto. Nos dias que se seguiram, percebi um Eduardo mais introspectivo, menos falante. Uma noite, encontrei-o na varanda, olhando as estrelas com uma expressão que nunca esquecerei. Não de medo, mas de uma aceitação serena. Estou pensando em como fui abençoado, Alice, disse ele suavemente quando me sentei ao seu lado. Tive uma primeira vida plena com Marta, mesmo que breve. Depois, quando achei que tudo havia acabado, encontrei você e ganhei uma segunda vida, ainda mais rica. Não tenho medo do que virá. Aquela conversa ficou gravada em minha memória. Eduardo não estava se despedindo. Viveria ainda muitos anos, mas estava fazendo as pazes com sua própria mortalidade. Era uma lição que eu também precisava aprender. A virada do milênio trouxe renovação. Em 2000, a Ervas Benedito inaugurou um centro de pesquisa próprio, um laboratório modesto, mas bem equipado, onde podíamos estudar cientificamente as propriedades das plantas que eu havia usado intuitivamente por décadas. Pedro liderava a equipe técnica, Antônio cuidava da viabilidade financeira e eu servia como consultora, o elo entre o conhecimento tradicional e a ciência moderna. Foi nesse período que recebi uma honraria inesperada. A Universidade Estadual me convidou para dar uma série de palestras sobre medicina tradicional e fitoterapia. Eu, que mal concluíra o ensino fundamental formal, falando para estudantes universitários. A princípio recusei. O que poderia ensinar a jovens com tanta educação formal? Você tem algo que nenhum diploma pode dar, insistiu Eduardo. Experiência prática, conhecimento passado por gerações, sabedoria adquirida no dia a dia. Isso vale tanto quanto qualquer teoria. Aceitei o desafio. Nas primeiras palestras, minhas mãos tremiam e minha voz falhava. Mas ao ver o interesse genuíno nos olhos daqueles jovens, ao perceber que valorizavam o que eu tinha a compartilhar, ganhei confiança. Acabei dando não apenas as palestras programadas, mas participando de uma pesquisa formal que resultou em um pequeno livro sobre plantas medicinais da nossa região. Em 2003, nosso pequeno núcleo familiar expandiu-se. Pedro e Luísa tiveram gêmeos, Miguel e Rafael. Marina e Cláudia adotaram Júlia, uma menina de 3 anos que encheu a casa de alegria. Antônio casou-se com Teresa, uma bióloga que conheceu durante um projeto da empresa. E logo depois nasceu Laura. De repente, aos 68 anos, eu era avó de 5 crianças. Ser avó é uma experiência única. Você tem todo o amor de ser mãe, sem a responsabilidade esmagadora. Pode mimá-los um pouco mais, contar histórias que seus pais talvez preferissem que você não contasse, e depois devolvê-los quando ficam muito agitados. É uma delícia. Nas tardes de domingo, nossa casa se enchia de vozes infantis, risos, às vezes choros. Eduardo era o avô perfeito, paciente, brincalhão, sempre com uma história na ponta da língua. Juntos, ensinávamos às crianças o nome das plantas do jardim, como fazer pequenos curativos com ervas, como observar as fases da lua.
Estamos plantando sementes para o futuro, dizia Eduardo enquanto mostrava a Miguel como uma semente brotava. Não apenas de plantas, mas de valores, de conhecimento. A vida seguia seu curso tranquilo, com alegrias simples e desafios ocasionais. Até que, em 2008, enfrentamos a prova mais difícil de nosso casamento. Eduardo começou a esquecer pequenas coisas, onde deixara os óculos, o nome de um vizinho, o que havia comido no almoço. No início, atribuímos a idade. Ele já estava com 78 anos. Mas quando ele se perdeu voltando da padaria, um trajeto que fazia há décadas, soube que era algo mais sério. O diagnóstico veio como um golpe: Alzheimer em estágio inicial. O médico foi gentil, mas direto. A doença avançaria progressivamente, roubando aos poucos a memória e a independência dele. Quanto tempo temos? Perguntei, segurando firmemente a mão de Eduardo. Cada caso é único, respondeu o médico. Pode ser um processo lento de muitos anos. Com medicação adequada e estímulo constante, conseguimos retardar o avanço. Nos primeiros meses após o diagnóstico, Eduardo caiu em uma depressão profunda. O homem que sempre fora tão vivaz, tão curioso, agora passava horas sentado na varanda, olhando para o nada. Quebrava meu coração vê-lo assim. Não quero ser um fardo para você, disse-me certa noite. Não quero que você veja o homem que ama desaparecer aos poucos. Escute bem, Eduardo Oliveira. Respondi, segurando seu rosto entre minhas mãos. Prometi estar ao seu lado na saúde e na doença, e é exatamente o que farei. Cada dia que tivermos juntos será um presente. Vamos enfrentar isso como enfrentamos tudo em nossas vidas. Um passo de cada vez, com coragem e amor. Adaptamo-nos à nova realidade. Criei rotinas estáveis, coloquei etiquetas nas portas e gavetas, mantive um grande calendário na parede da cozinha. Pesquisei tudo o que podia sobre a doença. Experimentei terapias complementares, estimulação cognitiva, exercícios físicos adequados. Nossos filhos e netos foram extraordinários. Revezavam-se nos fins de semana para nos visitar, traziam fotos antigas para estimular memórias, gravavam vídeos que Eduardo podia assistir repetidamente para manter as conexões familiares. A doença avançava, mas mais lentamente do que temíamos inicialmente. Eduardo tinha dias bons e dias ruins. Nos bons, ainda era o homem amoroso e bem-humorado com quem me casei. Conversávamos sobre livros que ele ainda conseguia ler, cuidávamos juntos do jardim, assistíamos a filmes antigos que ele ainda recordava. Nos dias ruins, quando a confusão dominava, eu me tornava seus olhos, sua memória, sua âncora no presente. Uma tarde, encontrei-o no jardim, olhando confuso para uma planta de alecrim. Sei que isso é importante, disse ele frustrado. Mas não consigo lembrar por quê. É alecrim, expliquei suavemente. Você sempre dizia que o cheiro te lembrava sua infância, o quintal da sua avó. Ele fechou os olhos, inspirou profundamente. Sim, sussurrou. Agora lembro. Domingo, após a missa. Bolo de laranja com alecrim. Aqueles pequenos momentos de conexão eram preciosos, cada vez mais raros à medida que a doença progredia. Em 2012, Eduardo já não reconhecia consistentemente os netos, confundia os nomes dos filhos, às vezes até me chamava pelo nome de sua primeira esposa, mas ainda havia lampejos do homem que conheci. Em um sorriso, um gesto, uma frase que surgia inesperadamente clara em meio à confusão. Em outubro daquele ano, durante uma consulta de rotina, o médico me chamou em particular. Dona Alice, a doença está acelerando, explicou gentilmente. O senhor Eduardo precisará de cuidados mais intensivos em breve. Vocês já pensaram em como lidar com isso? Discuti a situação com nossos filhos. Todos ofereceram ajuda. Podíamos nos mudar para a casa de um deles, contratar enfermeiros em período integral, considerar uma instituição especializada. Agradeci o apoio, mas tinha minha própria ideia. Cuidarei dele em nossa casa, até o fim, declarei. Foi ali que construímos nossa vida. Foi ali que juramos ficar juntos. Não o tirarei do único lugar onde ainda tem algumas memórias intactas. Foi a decisão certa, ainda que extremamente desafiadora. Aos 77 anos, tornei-me cuidadora em tempo integral. Adaptamos a casa para facilitar a mobilidade, contratamos uma auxiliar de enfermagem para as manhãs.
e nossos filhos estabeleceram um rodízio para as noites mais difíceis. A rotina era exaustiva, mas cada sorriso de Eduardo, cada momento de lucidez, cada aperto de mão valia todo o esforço. Em maio de 2015, uma pneumonia levou Eduardo ao hospital. Seu corpo, já fragilizado pela idade e pela doença, não respondeu bem ao tratamento. Os médicos foram honestos. Era questão de dias, talvez horas. Nossa família se reuniu no quarto do hospital. Pedro, Marina, Jonas, Antônio, seus cônjuges, os netos já adolescentes. Todos tiveram a chance de se despedir, mesmo sabendo que Eduardo provavelmente não os reconhecia mais. Na última noite, fiquei sozinha com ele. Segurei sua mão, contei histórias de nossa vida juntos, cantarolei as músicas que dançávamos nos primeiros anos de nosso relacionamento. Em determinado momento, ele abriu os olhos e me olhou com uma clareza que não via há meses. Alice, disse ele com voz fraca, mas firme. Minha Alice. Foram suas últimas palavras. Eduardo partiu tranquilamente durante a madrugada, enquanto eu cochilava na cadeira ao lado de sua cama, ainda segurando sua mão. O luto é uma jornada solitária, mesmo quando se está cercado de amor. Nos meses seguintes à partida de Eduardo, vivia em uma espécie de névoa. Mantinha as rotinas básicas: levantar, comer, responder às ligações dos filhos preocupados. Mas a vida havia perdido seu brilho. Foi Miguel, meu neto mais velho, então com 12 anos, quem me trouxe de volta. Numa tarde de domingo, enquanto a família toda estava reunida para o almoço tradicional que insistíamos em manter, ele se sentou ao meu lado na varanda. Vovó, disse ele com a franqueza característica da adolescência. O vovô Eduardo sempre dizia que o jardim é um reflexo da alma de quem o cultiva. Olhe para o seu jardim. Segui seu olhar. O jardim que Eduardo e eu cultivamos com tanto amor estava abandonado. Ervas secas, canteiros invadidos por mato, flores murchas. Acho que ele ficaria triste em ver assim, continuou Miguel. E acho que a senhora também está triste de ver o jardim assim. Talvez um possa ajudar o outro. Aquele comentário, tão simples mas tão profundo vindo de alguém tão jovem, atingiu-me como um raio. Miguel estava certo. Eu havia me permitido murchar junto com o jardim. No dia seguinte coloquei um chapéu de palha, calcei as luvas de jardinagem e saí para reclamar aquele pedaço de terra. Cada erva daninha arrancada era uma lágrima não derramada. Cada novo broto plantado, uma promessa de continuidade. Trabalhei até meus músculos doerem, até o suor escorrer pelo rosto, até sentir o sol se pondo nas minhas costas. Quando finalmente parei para observar o trabalho realizado, senti algo que não experimentava há meses: satisfação. Não alegria plena, não ainda, mas um primeiro passo para fora da escuridão. Gradualmente, redescobri propósito. O jardim foi apenas o começo. Voltei a dar aulas ocasionais na universidade. Retomei meu papel de consultora na Ervas Benedito, agora uma empresa de médio porte que empregava mais de 50 pessoas e exportava para países vizinhos. Dediquei-me aos netos, especialmente aos mais novos, para quem as histórias de Eduardo começavam a se tornar mais lendas do que memórias. Em 2018, aos 83 anos, enfrentei meu próprio susto de saúde. Um pequeno AVC que me deixou com uma leve dificuldade na fala por algumas semanas. O episódio serviu como um lembrete da fragilidade da vida e da importância de colocar os assuntos em ordem. Reuni a família para uma conversa franca sobre meus desejos para o futuro. Não queria que passassem pelo mesmo estresse que vivemos com Eduardo, improvisando decisões em momentos de crise. Quero permanecer em minha casa enquanto for possível, expliquei. Se precisar de cuidados, aceito ajuda, mas não quero ser um fardo. E quando chegar minha hora, quero ir em paz, sem intervenções heróicas. Organizei documentos, atualizei testamentos, deixei instruções claras sobre a farmácia e a empresa. Não por morbidez, mas por responsabilidade com aqueles que amo. Fiz isso não com tristeza, mas com a serenidade de quem olha para trás e vê uma vida bem vivida, com erros e acertos, mas sempre com autenticidade. Os últimos anos têm sido de uma doçura inesperada. Aos 90, ainda me levanto cedo,
Cuido do jardim nas manhãs frescas, recebo visitas constantes de filhos, netos e até alguns bisnetos. Acompanho à distância a gestão da empresa, agora nas mãos competentes da terceira geração. Meu corpo, naturalmente, mostra os sinais do tempo. Os passos são mais lentos, as mãos mais trêmulas, a visão menos aguçada. Mas a mente permanece clara, as memórias intactas, tanto as dolorosas quanto as felizes. E talvez esta seja a maior dádiva, poder olhar para trás e compreender o sentido de cada queda, cada recomeço, cada escolha que me trouxe até aqui. O que aprendi em quase um século de vida? Que a felicidade raramente vem de grandes eventos, mas dos pequenos momentos de conexão. Que perdoar não significa esquecer, mas escolher não ser consumido pela amargura. Que o amor verdadeiro não é um estado de êxtase permanente, mas uma decisão diária de permanecer, de construir, de crescer junto. Aprendi que somos mais fortes do que imaginamos nos momentos de desespero. Que nossas cicatrizes não nos definem, mas nos moldam. Que a vida é demasiado preciosa para ser desperdiçada em ressentimentos ou arrependimentos. E, acima de tudo, aprendi que não há fórmula mágica para uma vida bem vivida. Cada jornada é única, cada desafio é pessoal. O que funcionou para mim pode não funcionar para você. Mas se eu pudesse deixar apenas um conselho para as gerações futuras, seria este: escolham o amor, sempre. Em todas as suas formas, em todas as situações. Escolham o amor, mesmo quando parece impossível, mesmo quando dói, mesmo quando o mundo diz que vocês são tolos por isso. Porque no final, quando olhamos para trás nas décadas vividas, não são os bens materiais, nem os títulos, nem mesmo as conquistas profissionais que realmente importam. É o amor que compartilhamos, as vidas que tocamos, a diferença que fizemos no mundo, por menor que seja. Ah, meus queridos, como passou rápido este tempo juntos. Espero que minha história tenha tocado seus corações de alguma forma. Que vocês possam encontrar nela não um modelo a seguir, mas talvez um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. E que cada um de nós tem dentro de si a força necessária para recomeçar, quantas vezes for preciso. Não se esqueçam de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal se ainda não o fizeram. Deixem seus comentários, compartilhem suas próprias histórias de superação. E se este vídeo tocou seu coração, por favor, compartilhem com alguém que possa estar precisando ouvir que sim, é possível sobreviver às tempestades e encontrar a paz depois delas. Obrigada por me acompanharem nesta jornada de memórias. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir. Que a paz e o amor estejam com vocês sempre.